Então eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Talvez se você leu com atenção esse versículo, você percebeu que esse versículo faz parte da oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Em um momento em que os discípulos caminhavam com Jesus, eles chegam até Jesus e fazem a seguinte pergunta: Jesus, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então Jesus faz essa oração. Quando Jesus faz essa oração, ele não estava necessariamente pedindo para que eles repetissem diariamente aquela oração, mas ele estava mostrando qual é o caminho que nós trilhamos quando nós realizamos uma oração. Então todos os caminhos que Jesus passa durante a sua oração, quando nós oramos, nós temos que passar pelos mesmos caminhos. E um dos caminhos que nós percebemos que Jesus fala é sobre o pão nosso de cada dia, ou seja, precisamos confiar em Jesus diariamente, porque Ele tem uma porção diária da sua fidelidade para as nossas vidas. Isso às vezes nós entendemos com muita facilidade, repetimos na nossa oração diariamente a necessidade do pão, a necessidade de comida ou qualquer outra necessidade. Mas uma das coisas que Jesus orou, e é um caminho a ser trilhado diariamente, e às vezes eu não percebo nas nossas orações, é quando Ele diz: não nos deixeis cair em tentação. Você tem diariamente pedido para que Jesus não te deixe cair em tentação? E quando Jesus diz não nos deixe cair em tentação, esse é o modelo de oração do Pai Nosso, é o modelo diário, Jesus estava dizendo: vocês vão enfrentar tentações diariamente. E acredite, nós enfrentamos tentações diariamente. E a tentação, irmãos, saber lidar com a tentação, conhecer de fato o que é a tentação, certamente, irmãos, vai nos dar uma vida vitoriosa em Cristo. A tentação, irmãos, foi o primeiro problema que o homem enfrentou, porque foi a tentação que trouxe o pecado. O pecado é o homem cedendo à tentação, e o pecado entrou na humanidade porque Eva cedeu à tentação. E eu quero te mostrar, irmãos, com atenção, alguma coisa que você já deve ter lido, certamente você já deve ter lido Gênesis 3, verso 4 ao 7. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, quando Eva aqui, irmãos, cede à tentação, o pecado entra na humanidade. E ao pecado entrar na humanidade, eles têm um entendimento que eles estavam nus. E ali eles entenderam aquilo que eles tinham feito. O pecado entra na humanidade e muda a forma com que o homem então olhava as coisas. O homem não conhecia o bem e o mal, e naquele momento ele passa a conhecer. E no momento que Eva é atentada, a gente percebe que ela é tentada em 3 áreas distintas. Primeiro, Eva é tentada no sentir, e perceba que nós continuamos sendo tentados dessa forma. O diabo sempre quer despertar no homem o desejo de sentir alguma coisa. E a humanidade sempre quer sentir algo novo, quer sentir uma unção nova, quer sentir um mover novo. Irmãos, não existe um mover novo. O mover que se movia antes, que moveu lá em Pentecoste, é o mesmo mover de hoje. E às vezes a gente quer sempre algo novo, e nesse desejo infreável de viver algo novo, de sentir algo novo, é onde nós somos enganados pelo diabo e somos levados ao caminho da tentação e ao pecado. Depois Eva também é tentada, irmãos, no desejo de ter. E todos nós, irmãos, temos dentro de nós o desejo de ter. Isso não é um problema, é simplesmente um desejo da carne. A carne deseja ter coisas. Vocês desejam ter corte, vocês desejam casar, vocês desejam ter casa, vocês desejam ter carro, e está tudo certo. Isso não é pecaminoso até um certo ponto. Mas quando o diabo toma para ele esse desejo, ele começa a te tentar nisso, e isso te leva a caminhos errados, pelo desejo desenfreado de ter as coisas. E Eva queria ter o quê? Ela queria ter o entendimento como Deus. Ela queria ser como Deus, porque ela conseguia enxergar o poder e a glória de Deus, mas ela não tinha o mesmo entendimento que Deus.
E talvez na mente dela ter o mesmo entendimento, entender aquilo que Deus entendia, talvez estaria mesmo poder e mesma glória para ela. Porque ali a gente vê que ela é tentada a ser como Deus, porque foi isso que a serpente falou. A serpente falou que se ela comesse, certamente ela seria como Deus. E nós também, irmãos, temos dentro de nós um grande desejo em ser, porque nós fomos criados para ser algo. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Cristo. Então nós temos que pegar esse desejo de ser e direcionar a vontade de Deus, que é ser a imagem e semelhança de Cristo. Mas o diabo pega esse desejo de ser, que é dentro de nós, e nos tenta em ser reconhecido pelo homem e não reconhecido por Deus. E é onde, irmãos, nós somos enganados mais uma vez e levados ao pecado. Então nós precisamos realmente, irmãos, vigiar diante desses sentimentos que há dentro de nós, porque o diabo usa desses desejos para nos tentar e nos levar ao pecado. E quando ele nos leva ao pecado, ele nos afasta de Deus, porque o pecado gera afastamento de Deus. E por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz, para pagar o nosso pecado, para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque quando ele tira o pecado do mundo, ele tira aquilo que nos afastava de Deus. E agora nada mais pode nos afastar de Deus, porque não há mais pecado para aqueles que estão em Cristo. Mas embora não há mais o pecado no mundo espiritual para aqueles que estão em Cristo, a tentação continua, e nós vamos continuar sendo tentados. E o diabo, irmãos, ele nos tenta de uma forma, irmãos, que se você perceber, é sempre repetitiva. Se tem uma coisa que o diabo não tem, é criatividade. Porque o diabo, irmãos, criou poucas coisas. O diabo copia e modifica algumas coisas e toma posse de algumas coisas como se fosse dele. Mas na verdade a única coisa que o diabo criou foi a mentira. A única coisa que diz que ele é o pai, que ele é o criador, é da mentira. As demais coisas, ele simplesmente nos engana. E há muitas pessoas sendo enganadas pelo diabo através da tentação. E o próprio Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, se você perceber, ele foi tentado nas mesmas áreas que Eva. E se você perceber, quando você é tentado, você também é tentado nas mesmas áreas que Eva foi tentada. Tentado na área do ser, do sentir e do ter. E veja que quando ele vai até Jesus para tentá-lo, após os seus 40 dias no deserto, a primeira coisa que ele tenta ele é no sentir, é na fome. Se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmãos, ele não estava tentando simplesmente Jesus para mostrar o poder dele fazendo um milagre, porque senão ele teria, irmãos, dado muitos outros exemplos. Mas ele sabia que naquele momento que havia, o desejo que havia dentro de Jesus, do Jesus que era humano, era fome. E ele queria usar a fome que havia nele para fazer com que ele satisfazesse o desejo dele de forma errada, transformasse as pedras em pães e se alimentasse daquele pão. Mas Jesus então vence a tentação e ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali Jesus vence a primeira área da tentação, que era o sentir. E sendo derrotado na área do sentir, o diabo então vai e tenta Jesus no ter. Ele leva Jesus para um alto monte e ele mostra a glória de todos os reinos. E ele diz: se prostrado me adorares, te darei tudo, ou seja, te darei todos os reinos. E Jesus vence mais uma vez a tentação ao dizer: somente ao teu Deus adorarás. Por que ele promete o reino para Jesus? Porque ele sabia que Jesus teria o reino, mas ele queria dar o reino a Jesus de uma forma ilícita. O diabo então tinha o poder e a autoridade, o reino ele poderia dar a Jesus se Jesus se prostrasse diante dele. Mas ele sabia que o reino também tinha sido prometido para ele, mas por uma outra forma, por um outro caminho. E ele não aceita, mais uma vez, a proposta do diabo. Então o diabo, mais uma vez sendo vencido na tentação, se apresenta agora não mais no desejo de sentir ou de ter, mas de ser. Ele faz uma proposta a Jesus, leva Jesus ao pináculo do templo, ou seja, ao ponto mais alto do templo, e o desafia a se lançar dali. Ele diz: lança-te daqui, não está escrito, aos anjos de Deus dará ordem ao teu respeito? E Jesus, vencendo a tentação, diz: mas a palavra de Deus também diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Você já pensou se Jesus cede àquela tentação e se joga lá de cima, e antes de cair no chão vem um anjo e segura ele? Você já pensou no show que ia ser? Jesus se lançando do mais alto lugar e de repente um anjo vem e toma ele e impede que ele caia. Certamente naquele momento eles diriam: olha, o anjo segurou o Messias, o anjo segurou o Filho de Deus, realmente ele é o Filho de Deus. Mas ele sabia que aquele não era o caminho para ele ser reconhecido. Ele sabia
como ele seria reconhecido, porque ele cria na sua identidade, mas ele não cede à tentação, porque ele entendeu que a tentação era o diabo potencializando os desejos e instintos da nossa carne, nos dando sempre, irmãos, um meio errado para alcançar aquilo que nós queremos. E nós temos, irmãos, que conquistar as coisas da forma da vontade de Deus. E veja que nesse momento o diabo estava tentando Jesus para que ele tivesse pão sem trabalho, reino sem esforço e sucesso sem realizações. E todas as vezes que vocês forem colocados nessa mesma condição de alcançar o pão sem trabalho, reino sem esforço e sucesso sem realização, você precisa entender quem está por trás daquilo que você está vivendo. E certamente não é Deus, certamente é o diabo te dando coisas que aparentemente são boas naquele momento, mas para te afastar do propósito de Deus. E isso que a tentação faz, nos afasta do propósito e da vontade de Deus, de formas, irmãos, que nós não percebemos, porque o diabo, irmãos, ele quer o quê? Ele quer suavizar a imagem do pecado, ele quer tornar a imagem daquilo que é pecado como algo lícito. E aí o jovem recebe a frase que vocês adoram dizer, quando alguém chama a atenção de vocês com relação a alguma coisa: tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver ficar, esse negócio de fazer corte, nada a ver, tem que ficar mesmo, né? Eu com essa idade não vou beijar na boca, logo eu com essa boca tão linda. Ou seja, ele suaviza o pecado. Aí você pensa, é só um beijinho na boca, o que tem de pecaminoso um beijinho na boca? E foi isso que ele fez com Eva, era só um fruto, era só uma árvore. O que de errado tem comer de um fruto que está ali parado? Não vai fazer falta para ninguém, tem tantos frutos, por que comer um fruto? Por que Deus está fazendo, né, tanto alarde por causa de um fruto? E por suavizar o pecado, irmãos, é que muitas vezes nós acabamos caindo na tentação. E a tentação, irmãos, é algo que se desenvolve, algo que vai crescendo dentro de nós, se a gente não repreender, se a gente não frear a tentação. Eu imagino, irmãos, que talvez Eva estava passando tempo demais na frente daquela árvore. E o diabo começou talvez a perceber que toda hora ela era seduzida a olhar para aquela árvore, porque a Bíblia diz que ela era agradável aos olhos, boa para comer. Então o diabo percebe em Eva um desejo e tenta no desejo que ele percebeu, e ela infelizmente cai na tentação. Existe algo, irmãos, que nós precisamos entender. Isso não é bíblico, irmãos, é ciência, é estudo, mas há alguns estudos que dizem que uma tentação dura 3 minutos. Você tem 3 minutos para vencer aquela tentação, ou 1 segundo para se entregar a ela, porque só precisa de 1 segundo para se entregar a uma tentação, mas precisa de no mínimo talvez 3 minutos para vencê-la. E é o seu comportamento que vai dizer se você vai vencer a tentação ou você vai se entregar a ela, quando a tentação vier até você. Como nós vencemos a tentação, irmãos? Orando, repreendendo. Irmãos, se está num lugar, a tentação veio até você, vai, procura um banheiro, se tranca num banheiro, ora 3 minutos, nem que você fique cronometrando ali, ó, faz o teste. Mas ora, irmãos, repreende, não aceita, não abraça a tentação, foge dela. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E muitas vezes nós não fugimos, nós vamos ao encontro. Existe um pastor, irmãos, eu não sei se é no livro de maturidade, eu não sei onde eu vi esse exemplo, mas diz que a tentação é como um passarinho. Se você sair ali fora, irmãos, no dia ensolarado, tiver vários pássaros voando sobre a sua cabeça, você não tem como impedir um pássaro de repente de lá de cima dar um rasante e passar bem pertinho da sua cabeça, e talvez até meio que encostar com as patinhas na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Ele só vai fazer ninho na sua cabeça se você deixar. E a tentação também é assim, você não pode impedir a tentação de vir até você, mas você pode impedir que a tentação cresça e se torne um pecado e te afaste de Deus. E quem é culpado, irmãos, pelas tentações? Será que é Deus que me tenta? Será que é Deus que permite por algum propósito? Ou será que é simplesmente o diabo? E a palavra de Deus, irmãos, lá em Tiago 1:13 e 14, diz que ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. E depois no verso 14 diz, cada um é tentado pelos seus maus desejos. Ou seja, Deus, ele não te tenta, porque a tentação é o que leva ao pecado, e Deus jamais vai te querer levar ao pecado. Deus quer te levar, irmãos, para níveis superiores. E quando Deus quer te levar para um nível superior, Deus não te tenta, Deus te prova. Quem aqui já ficou em exame? Alguns aqui, né? E quando o Joe ficava em exame, ele tinha que fazer uma prova. E essa prova, irmãos, era para provar que ele estava apto, que ele estudou, não na primeira oportunidade, mas na segunda, e agora ele tinha o conhecimento necessário para passar de fase. Então veja que a prova
é alguém querendo te aprovar para um outro nível. E quando Deus quiser te passar de nível, Ele não vai te tentar, Ele vai te provar. E quando Ele te provar, que você esteja apto a passar para o próximo nível. Porque é isso que Deus quer fazer, irmãos. Todos os dias Ele quer te colocar numa posição mais elevada. Não de status, não de glória, mas de serviço, de entrega para Ele. Então assim, Ele não vai te tentar, Ele não. Mas aquele a quem a Bíblia chama de o tentador, Ele vai te tentar. E Ele, irmãos, vai fazer uma parceria, juntamente com os seus maus desejos, para aflorar esses maus desejos dentro de você, potencializar esses maus desejos, e te levar à tentação, e você não resistindo, cair em pecado. E o problema é que quando o homem cai em pecado, irmãos, o homem deveria ter uma escolha rápida, que é se arrepender do seu pecado, que é assumir a sua culpa diante de Deus, assumir os seus erros diante de Deus. E o problema, irmãos, que desde o princípio a humanidade tem um problema, que é não assumir as suas responsabilidades, não assumir as suas culpas. Quando Deus chega diante de Adão e pergunta: Adão, tu comeu do fruto? Adão podia ter pedido perdão e dizer assim: não, perdão, eu comi. Mas ele diz: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Veja que o eu comi vem por último. Primeiro vem: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. De certa forma, a culpa é tua que me deu essa mulher, e ela comeu e eu comi, ou seja, eu sou o menos culpado de toda essa situação. Então Deus vai tentar encontrar alguém que se responsabilize pela situação. E Ele pergunta para Eva: Eva, por que comeste do fruto? A serpente me enganou e eu comi. E mais uma vez o homem perde a oportunidade, a humanidade perde a oportunidade de assumir a sua responsabilidade. E é isso que nós precisamos fazer muitas vezes, é assumir as nossas responsabilidades, porque Adão tinha uma responsabilidade. Quando Deus criou o jardim, Deus deu duas responsabilidades a Adão, que era cultivá-lo e guardá-lo. E quando Ele dá essa ordem de cultivar e guardar, Eva ainda não existia. Então não era guardar de Eva a responsabilidade, mas como Adão não poderia conhecer o bem e o mal, Deus não poderia ser claro e dizer para ele assim: ó, tem um mal aqui rodando o jardim e você tem que guardar o jardim para que esse mal não entre, porque senão Adão ia conhecer o mal e ele não conhecia o mal. Mas Deus já sabia que em algum momento o mal ia tentar se apresentar a eles. Então Deus já estava tentando gravar na mente de Adão algo: ó, você é responsável em guardar do que? Você ainda não sabe, mas você tem que guardar isso. Você é responsável por guardar. E assim como o mal rondava, irmãos, aquele jardim, o mal também ronda a sua vida. A Bíblia diz que ele é como um leão ao nosso redor, tentando nos devorar, tentando nos tentar. Então tentar, irmãos, é algo que ele sempre vai fazer, mas guardar o jardim é uma responsabilidade nossa. E que nesse momento você olhe para o jardim como quem olha para a sua mente. A sua mente é o jardim que você tem que guardar. Porque é na nossa mente, irmãos, que começam todos os ataques. É na nossa mente que começa a tentação, que se transforma em pecado. De certa forma, quando Deus fala para Adão guardar o jardim, Ele estava dizendo: Adão, é sua responsabilidade manter o mal fora do jardim. Assim como é sua responsabilidade manter o mal fora da sua mente. Não permitir que o diabo acesse a sua mente. Efésios 4:27 diz: não deem lugar ao diabo. E Adão deu lugar ao diabo dentro do jardim. E quantos de vocês também têm dado lugar ao diabo dentro do jardim de vocês, dentro da mente de vocês, através dos maus desejos e através da tentação? E quando nós falamos em tentação, irmãos, isso não é algo para que você se culpe. Meu Deus, mas eu sou tentado todo dia, eu sou muito pecador. Não, tentação e pecados não são coisas iguais. Porque se eu disser ou acreditar que ser tentado é pecado, eu tenho que dizer que Jesus Cristo pecou, porque a Bíblia é muito clara ao afirmar que Ele também foi tentado. Então o problema não é ser tentado não é o pecado, o problema é o caminho, é o destino que eu permito aquela tentação ter. Eu posso dar à minha tentação um caminho de liberdade, ou seja, deixar a tentação fluir livremente, sem repreender, sem pará-la, que é o que vai me levar ao pecado, ou eu posso repreender aquela tentação, através do que? Através da oração. A Bíblia diz: vigiai e orai, para não entrar em tentação. E o que, irmãos, nos faz repreender a tentação, parar a tentação nas nossas vidas, é uma das virtudes do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio
sobre as tentações. A Bíblia fala que Deus, ele não recebeu a oferta de Caim. E quando ele não recebe a oferta de Caim, ele diz algo a Caim. Na verdade, ele diz várias coisas, se você for ler. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é: seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Deus já estava alertando: há um mau desejo no seu coração, mas cabe a você dominá-lo. Ali Deus já tinha visto os maus desejos de Caim, os maus pensamentos de Caim em relação a Abel, e alertou ele: cabe a ti dominá-los. E cabe também, irmãos, a mim e a você, dominar também os nossos maus desejos, dominar a tentação que muito de perto, irmãos, nos cerca. Mas o nosso problema é que às vezes a gente não entende o que é a tentação. Às vezes o diabo quer que você creia que a tentação é algo imparável. É impossível vencer essa tentação, ninguém vence essa tentação. Essa tentação é demoníaca. Essa tentação sempre vai ser mais forte do que eu. E aonde você se entrega sempre na mesma tentação, e essa tentação sempre te leva ao mesmo pecado. E há pessoas, irmãos, que parecem ter um pecado de estimação, porque elas sempre caem no mesmo lugar. De tempos em tempos você vai ver, ela está lá, caída no mesmo lugar, porque cede à tentação, mas cede porque não entende verdadeiramente qual é a força da tentação. E Paulo, irmãos, nos deixa muito claro algo sobre acerca da tentação, que você precisa entender nessa noite, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então veja, irmãos, que há muitos segredos aqui. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então a origem da tentação, ela não é demoníaca, ela não é imparável ou sobrenatural, ela é simplesmente humana. E dentro das suas forças, Deus jamais dá uma tentação além das nossas forças. Ou seja, Ele já te deu uma força para que você vença a tentação. Há uma capacidade em você para vencer a tentação. Então, quando nós não vencemos a tentação, é que nós não estamos usando toda a capacidade que nós recebemos de Deus. Mas até mesmo quando nós não usamos toda a capacidade que nós recebemos de Deus, a palavra também diz que Ele nos dará também o escape, para que possais suportar. E o nosso escape, irmãos, para a tentação é Jesus Cristo. E por Deus ser fiel, Ele nos deu esse escape. E Jesus Cristo se tornou o escape, irmãos, porque Ele venceu tudo aquilo que nós precisaríamos vencer. Quando nós estamos em Cristo, tudo aquilo que Cristo venceu, nós também vencemos juntamente com Ele, porque nós tornamos um só com Ele. É a lei do representante. O povo de Israel tinha um sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote era aceito, o povo também era aceito. Mas se o sumo sacerdote fosse rejeitado, o povo também era rejeitado. E nós somos um povo que é aceito, porque o nosso sumo sacerdote também foi aceito. Foi aceito, irmãos, porque em tudo ele venceu. Aquele que foi tentado, irmãos, de muitas formas, venceu toda a tentação. E eu quero ler algo poderoso com você, que está lá em Hebreus 4, versos 15 e 16. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que como nós. Quando ele diz um porém que como nós, ele está falando da humanidade de Jesus. Nós não podemos olhar para os feitos de Jesus e enxergar Deus realizando alguma coisa, porque a Bíblia diz sim, Ele era Deus, mas na condição de Deus se fez homem e se fez servo, para cumprir o plano da redenção sobre as nossas vidas. E como homem, Ele foi aceito como nosso sumo sacerdote, sem pecado algum. E é isso que diz, que como nós, em tudo foi tentado, ou seja, em tudo Ele foi tentado. O que é tudo? Tudo significa o quê? Tudo. Então tudo que você foi tentado, Ele também foi. Mas há uma pequena diferença, em tudo Ele permaneceu sem pecado. E por ter permanecido sem pecado, é que o verso 16 que nós vamos ler agora se tornou uma realidade. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Há um versículo, irmãos, lá em João, eu não lembro exatamente a referência, que diz que não era necessário que ninguém desse testemunho a Jesus do que era o homem,
Por que não era necessário que ninguém desse testemunho, que ninguém falasse para Jesus acerca do que era o homem? Porque ele foi homem. Não precisava ninguém explicar para ele o que o homem sentia, ele sabia exatamente o que o homem sentia. E por saber aquilo que o homem sentia, é que a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você chega diante de um advogado? Você tem que fazer a sua causa conhecida, porque para te representar, ele precisa conhecer a sua causa. A única diferença é que nós não precisamos chegar e apresentar a nossa causa para o nosso advogado, porque ele já conhece a nossa causa, porque ele experimentou a nossa causa, irmãos, nele mesmo, se fazendo carne. E como homem, ele experimentou a causa e já venceu a causa. Por ele vencer todas as coisas, é que nós já somos mais do que vencedores. E é por isso que nós podemos, irmãos, nos achegar ao trono da graça, confiando que Jesus Cristo venceu. E se eu estou nele, eu também venci. Ele venceu todas as coisas. E às vezes, irmãos, o problema é que as pessoas às vezes criam a ideia que Jesus só foi tentado lá no deserto. Também só lá, rapidinho, foi tentado 1, 2, 3 vezes, e depois ficou tudo bem, né? Porque ele era Jesus. E lá em Lucas 4, 13 diz assim: e acabando o diabo toda sorte de tentações, ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, ele voltou a tentar Jesus em um tempo oportuno. Em outro momento ele voltou a tentar Jesus novamente. Então veja que Deus em nenhum momento ele alivia para Jesus, muito pelo contrário. Eu vou aliviar aqui para o meu filho, eu vou dar a ele tentações menores. Não, muito pelo contrário, as tentações de Jesus certamente foram bem superiores às suas. E por que ele venceu e nós às vezes não vencemos as batalhas das tentações diárias? Porque ele tinha uma total dependência no Pai e uma total dependência na vontade de Deus. Ele dizia em todo tempo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele não oscilava, irmãos, e não tinha um outro desejo a não ser fazer a vontade do Pai. E foi isso que fez, irmãos, com que ele vencesse e se achegasse ao trono da graça. E quando ele chega ao trono da graça, ele abre o caminho do trono da graça para mim e para você. E porque ele venceu, irmãos, nós também agora podemos nos achegar a esse trono. E não só se achegar a esse trono, mas também se achegar a esse trono em tempo oportuno. O que é um tempo oportuno, irmãos? O tempo oportuno, irmãos, é se achegar ao trono da graça antes de pecar. A graça não é um recurso simplesmente para quando você peca, embora ela seja. Quando nós pecamos, nós acessamos também o trono da graça. Mas acessar o trono da graça em tempo oportuno é antes de pecar, é quando eu ainda estou no meio da tentação. Quando eu estou no meio da tentação, eu me achego à presença de Cristo, eu me achego ao trono da graça, para me revestir de Cristo, para vencer a tentação. Então, irmãos, se achegue à graça em tempo oportuno. Não espere o pecado acontecer, irmãos, para procurar alguém, para procurar ajuda. A tentação não é um pecado, aprenda a confessar suas tentações. Você tem um líder, você tem um supervisor, você tem pastor, ou no máximo você tem um amigo, alguém, irmãos, que você reconhece como voz de Deus. Fala: eu estou sendo tentado. A consequência de uma tentação, irmãos, pode acontecer, mas geralmente ela é pequena. Mas a tentação, irmãos, da tentação consumada em pecado, às vezes são tentações, são consequências que nós carregamos para o resto da vida. Porque embora Deus diga que Ele nos perdoe de todos os pecados, as consequências permanecem. E são consequências que às vezes nós levamos, irmãos, para o resto da vida. Então aprenda um segredo: confesse tentações, para você não precisar confessar pecados. O diabo, irmãos, tem tentado gerar em nós esse pensamento que a tentação é algo horrível, que a tentação é algo pecaminoso. Mas a tentação, irmãos, é algo simplesmente da sua natureza. E Jesus, irmãos, venceu a tentação lá no deserto, mas isso não fez com que o diabo desistisse. E como eu disse, em tempo oportuno, o diabo volta a tentar Jesus. E onde nós podemos ver isso bem claro, irmãos, é quando Jesus começa a predizer a sua morte aos discípulos. Então Pedro, que amava muito o Senhor, diz: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. E Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Era Pedro ou era Satanás? Será que Pedro era uma pessoa tão ruim ao ponto de Jesus compará-lo ou chamá-lo de Satanás? Não, mas Jesus entendeu que naquele momento Pedro emprestou a boca para o diabo, porque certamente o diabo percebeu uma certa aflição em Jesus, conforme se aproximava, irmãos, a consumação da maior vontade de Deus para ele, que era a cruz. A cruz era a representação da vontade de Deus para Cristo. E muitas vezes, irmãos, não é tão fácil fazer a vontade de Deus quanto a gente gostaria ou quanto a gente pensa. E a gente vê que Jesus, em vários momentos,
eu imagino que ele foi tentado a desistir desse plano, dessa cruz, porque em um momento ele chega diante de Deus e ele assume isso, ele diz: Pai, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, eu estou sendo tentado a desistir, os meus desejos humanos estão me tentando a desistir, mas eu quero fazer a tua vontade. E nesse momento, irmãos, ele é fortalecido, porque ele assume diante do Pai as suas fraquezas, e quando ele estava fraco, ele se tornou forte, e ele cumpriu sim o plano da redenção, e ele foi sim, irmãos, até a morte. Então perceba algo: o diabo sempre vai voltar, o diabo sempre vai voltar a te tentar, não importa quantas vezes você tenha resistido, em algum tempo oportuno para ele, ele vai voltar e vai te tentar novamente. Por isso que Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E talvez nessa noite você seja esse, cuidando para ficar de pé, cuidando para não cair, de glória em glória. Mas talvez você diga: não, pastor, eu não sou esse. Eu sou o que já está caído em várias tentações. Eu sou aquele que diariamente tem caído e sendo enganado pelo diabo. Você aí que está caído em meio às tentações, mesmo caído, a sua identidade é a mesma. Mesmo caído em meio às tentações, você continua sendo um filho de Deus. E como filho de Deus, você tem acesso livre ao trono da graça. E é muito bom quando a gente vai ao trono da graça antes da tentação, mas depois da tentação, irmãos, a graça continua se estendendo a nós. E se você é esse que tem caído em tentações, essa palavra não é para te gerar culpa. Essa palavra, irmãos, não é para ser pesada. Essa palavra é para te trazer escape e alívio, porque tem alguém que já venceu a tentação por você. E esse alguém está dizendo: o caminho está aberto, o trono da graça está livre para você. Mas para acessar, irmãos, o trono da graça, é necessário, irmãos, deixar as coisas velhas para trás. E Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a fim de conquistar ou a fim de ganhar a soberana vocação em Cristo. Quando ele diz esquecendo as coisas que para trás ficaram, o que você precisa esquecer que ficou para trás? Você precisa esquecer todas as vezes que ele te venceu, porque nós vivemos uma guerra, e uma guerra é feita de várias batalhas. A guerra já foi vencida, na guerra nós já somos mais do que vencedores, mas há uma batalha diária que precisa ser vencida, para que a gente cumpra o propósito de Deus. Então, para vencer essas batalhas diárias, eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficaram, das derrotas que para trás ficaram, e lembrar que Ele tem vitória para mim. Lembrar que Ele já me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus não se fez homem apenas para te oferecer perdão. Jesus te fez homem para te dar plena vitória sobre o pecado. E é isso que Ele quer nos oferecer hoje, plena vitória. Para que a vitória não seja só um conceito espiritual, mas que seja algo experimental, que você possa olhar para você e enxergar alguém que verdadeiramente é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque entende o poder da cruz, entende aquilo que Cristo fez na cruz, e na cruz Ele nos fez mais do que vencedores. O pecado, irmãos, não pode ser mais aceito. O pecado, ele não pode mais ser planejado. A tradução da palavra pecado no original, irmãos, são duas palavras: errar o alvo. E nós acabamos de ler que o nosso alvo é o quê? Cristo. Quando eu peco, eu erro o alvo, porque eu não acerto em Cristo, eu acerto no pecado. Mas o problema é que muitas pessoas, elas não estão na verdade ao pecar errando o alvo, elas estão acertando literalmente o alvo, porque elas têm a decisão de pecar. Mesmo conhecendo a Cristo, elas sabem que aquilo é ilícito, elas sabem que aquilo não agrada ao Senhor, e mesmo assim, elas miram no pecado, mesmo assim, elas arquitetam o pecado, mesmo assim, elas planejam o pecado. Mesmo Jesus Cristo tendo vencido o pecado permanece em nós, mas agora o pecado precisa ser um acidente, e quando eu cometer esse acidente, irmãos, rapidamente, eu preciso consertar esse acidente. Não permaneça no pecado. Quando você perceber que pecou, rapidamente se arrependa e entre confiadamente no trono da graça de Deus. Você pode esquecer tudo que eu disse até aqui, mas você precisa lembrar que há um acesso livre ao trono da graça para você. Não uma graça que é uma licença para você pecar, mas é uma graça que te impede de pecar. Quando nós entendemos verdadeiramente a graça de Deus, nós somos impedidos de pecar.